Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja no meio de nós. E o tema dessa noite é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo é 89, o fracasso de Pedro. Aí está no Evangelho. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Mateus capítulo 26, versículo 58. Então começa assim. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitantes interesses nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade. Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil, nesse particular, é o exame de suas vigilâncias. O fracasso do amoroso pescador reside aí, dentro da desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados, deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e o reconhecimento que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperança, por acompanhamento Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamamos a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena, de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. O que o Evangelho vem nos ensinar? Com o nosso irmão Pedro, que foi um apóstolo, o Pedro a Rocha, mas ele não confiou cegamente no Mestre Jesus. Ele ficou com o pé atrás. Então ele esperava ver de longe, porque ele não tinha aquela fé ainda dentro dele. Ele sempre tinha um pé atrás no que estava acontecendo. E por falta de conhecimento, nós também muitas vezes não temos a fé, porque nós não estamos vendo em quem acreditar. Quem está indo pelo caminho certo, Então, o que nós temos que seguir? O exemplo. Não adianta falar 1000 palavras bonitas, textos maravilhosos, mas na prática não tem um exemplo. Jesus vivenciou tudo aquilo que ele falava. Ele falava e praticava a cada um de nós. Onde ele falhou na sua jornada? Não teve falha. Porque ele era o exemplo vivo. Ele não precisa falar. Só suas atitudes, suas ações já servia como uma luz para quem estava próximo. E mesmo assim, ele falou, ensinou, amou e nos perdoou. Porque ele sabia das nossas fraquezas. Como dos discípulos, como Pedro. Pedro queria... Será que era aquilo mesmo que ele estava vendo? Será que é essa fé mesmo? Que Jesus tinha todo esse poder? E Jesus mostrou como? No seu exemplo, no seu amor ao próximo, aos nossos irmãos, e todo o ensinamento que ele deixou. Então é isso que nós seguimos. Não adianta falar templos maravilhosos, igrejas levantadas, falas bonitas e não tem exemplo, não pratica não põe na prática, no dia a dia, com os nossos irmãos. E é isso que Jesus nos deixou para o nosso aprendizado.
a prática, né? Faça a caridade, pregue o amor, pregue a fraternidade, seja bondoso, ajude, não só com bens materiais, mas de qualquer forma que podemos ajudar, uma palavra amiga, um ombro para encostar, um ombro amigo, ouvidos abertos, vamos ouvir mais, falar menos, e assim seguindo os passos de Jesus, né? Qual é a nossa relação? Nós estamos num mundo que tem milhões de opiniões, várias religiões, mas o que nós temos que sentir? No nosso coração. É bom? Está fazendo bem? Então esse é o caminho que nós vamos seguir. E não ficar de longe, como diz no texto no final, né? Todos os aprendizes nessas condições de ficar vacilante na fé, naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. E como na doutrina nós aprendemos, vai ter que voltar mais algumas vezes aqui para aprender. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja no meio de nós.